Vamos para mais uma videoaula. Hoje vamos falar em operações com os números decimais, ou seja, os números com vírgula. Vamos começar pela adição. Então, para somar números com vírgula, que são os números racionais que a gente viu no outro vídeo, lembrando, pessoal, que vou fazer esse vídeo primeiro com a parte mais teórica e depois nós vamos fazer com alguns exercícios, igual da outra, como foi com os conjuntos numéricos. Bom, para adicionar números com vírgula, a gente precisa seguir basicamente 3 passos. Primeiro passo e principal, vírgula debaixo de vírgula. Então, toda vez que eu for somar, vai ficar vírgula debaixo de vírgula. Depois a gente coloca as casas para igualar o que estiver faltando e aí a gente efetua a adição normalmente. Aqui temos alguns exemplos. Então, a gente tem 1,28, 2,6 e 0,038 para somar. Então, repara, vírgula, debaixo de vírgula. Inclusive, você já pode ir lá no resultado, antes de fazer, já pôr a vírgula debaixo da vírgula, ela fica também no resultado. Depois, 1,28, 2,6 e 0,38. Repara que 0,38 são 3 casas, 3 casas depois da vírgula. Então, o que a gente faz aqui no 2,6? Acrescenta mais 2 zeros para ficar 3 casas depois da vírgula. E no 1,28 a gente acrescenta mais um zero para ficar todas as casas iguais. E depois é somar normalmente. 0 mais 0 dá 0 mais 8, 8. 2 mais 0, 8 mais 3, 11. Aí a gente sobe 1. 1 mais 2, 3 mais 6, 9. Ok? 1 mais 2, 3. Então, está aí o resultado, 3,918. Aqui temos outro exemplo, 35,4 mais 0,75 mais 47. Repara que um detalhe importante, o 47 não aparece vírgula. Quando não tem vírgula, a vírgula sempre estará no final aqui, ó, sempre. Então, quando o número não tiver vírgula, a vírgula está no final dele. Ok. Como o maior número aqui, o número que tem mais casas depois da vírgula é o 0,75, tem 2 casas depois da vírgula, então em todos os outros a gente vai acrescentar 0 para até dar 2 casas depois da vírgula. O 35,4 só tinha uma, acrescentamos um 0. Aqui o 47 não tinha nada depois da vírgula, então a gente acrescentou 2 0 e aí mesma coisa, somar normalmente 0 mais 5 mais 0, 5. 4 mais 7, 11, mais 0 continua sendo 11, sobe 1. 1 mais 5, 6, mais 7, 13, sobe 1. 1 mais 3, 4, com mais 4, 8. Ok, pessoal? Aqui o outro exemplo, 6,14, 1,7, 0,007. Primeira coisa, vírgula debaixo de vírgula. Lá, inclusive, lá embaixo, no resultado já pode colocar uma vírgula. Repare que o número que tem maior casas depois da vírgula, mais casas depois da vírgula é o 007, que são 3, então todos os outros também terá que ter 3 casas depois da vírgula. Então, 6,14 acrescenta mais um 0, 1,8 a gente acrescenta mais 2 zeros, igual, soma normalmente 0 mais 0 mais 7, 7, 4 mais 0 mais 0, 4, 1 mais 8, 9, a vírgula debaixo de vírgula, 6 mais 1, 7. Ok, pessoal? Então, a adição é basicamente isso. Então, só para recapitular, vírgula debaixo de vírgula, igual às casas, igual ao número que tem maior casas depois da vírgula e depois soma normalmente. Ok, pessoal? A subtração não muda, é igual à adição. Claro que agora nós vamos subtrair, mas é a mesma coisa. Vírgula debaixo de vírgula, inclusive no resultado, igualamos as casas decimais, com acréscimo de 0, e depois efetuamos a subtração normalmente. Aqui temos exemplos. Então, aqui, ó, mesma coisa, vírgula debaixo de vírgula, 3,97 e menos 2,013. Como esse aqui tem 3 casas depois da vírgula, esse aqui também, então vem aqui, acrescenta um 0, depois subtrai normalmente. 0 não dá para tirar 3, então eu tenho que pedir emprestado. Quando eu peço uma dezena emprestada, ela passa para cá valendo. Uma dezena é igual a 10 unidades, então fica 10. Aqui eu tinha 7 dezenas, como eu emprestei 1, ficou 6. Então aqui eu só tenho 6 dezenas. E o resto fazer. Não precisa mais pedir emprestado.
10 menos 3, 7. 6 menos 1, 5. 9 menos nada, 9. E 3 menos 2, 1. Aqui, 17,2 menos 5,146. Sempre pega o número que tem mais casas depois da vírgula. No caso, esse aqui, o 5,146. Tem 3 casas depois da vírgula. Então, obviamente que o outro também terá que ter 3 casas depois da vírgula. O 17,2. Então, como não tem, a gente acrescenta mais 2 zero depois. Ok, pessoal? Aqui 0 não dá para tirar 6, eu tenho que pedir emprestado. Esse aqui também é 0, então também vou ter que pedir emprestado aqui. Então, aqui é 2 centenas, eu vou emprestar 1 centena para cá, lembrando que 1 centena são 10 unidades. Então aqui vai ficar de 10. E só que de 10 aqui eu vou ter que emprestar uma dezena para cá, que é 10 unidades. Então aqui, na verdade, ficou de 9 dezenas. Tá? 10 menos 6, 4. 9 menos 4, 5. Aqui era 2, ficou valendo 1. 1 menos 1, 0. 17, tira 5, 12. Aqui no final já posso fazer direto. Não preciso... porque senão eu teria que emprestar 1 para os... não, aqui daria para tirar direto. 7 menos 5, 2. Mas posso fazer direto. 17 menos 5, 2. Ok, pessoal? Ou 7 menos 5 igual a 2 e 1. Aqui não tem nada, é 0. Menos 0. Aqui 9 menos 0,987. De novo, o número que tem mais casas depois da vírgula é esse, que são 3. Então o outro também terá. Lembrando que um número, quando não tem vírgula, a vírgula está no final. Então aqui... E vou acrescento 3 zero para igualar as casas depois da vírgula. Aqui vou subtrair. Como 0 não dá, tem que pedir emprestado. Aqui também tem que pedir emprestado. Aqui. Então vamos emprestar aqui. Aqui vai ficar valendo de 8. Aqui emprestou para cá, ficou valendo 10. Só que eu vou ter que emprestar 1, então vai valer 9. Emprestei para cá, valendo 10. Mas eu vou ter que emprestar 1, também vai ficar valendo 9. Então aqui 10. 10 menos 3, 7. 9 menos 8, 1. 9 menos 9, nada. Vírgula debaixo de vírgula. 8 menos 0, 8. Então 8,013. Ok, pessoal? Então, essa aqui foi a subtração. Okay? Bem parecida com a adição, bem tranquilo. Agora nós vamos para a multiplicação. A multiplicação é um pouco diferente. Primeiro, multiplicamos os números como se fossem naturais, ou seja, como se não tivesse vírgula. E aí a gente coloca a vírgula no resultado, somando a quantidade de casas que tem nos fatores, na quantidade de casas que tem depois da vírgula nos fatores, a gente soma e põe na resposta final. Então vamos aqui para o exemplo. Multiplicamos normalmente. 5 vezes 9, 45, sobe 4. 5 vezes 4, 20. Com esse 4 que subiu, 24, sobe 2. 5, vamos apagar aqui que ele ficou em cima. Ok. Então, aqui subiu 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. Vamos apagar isso tudo aqui para a gente fazer a outra. Okay. Agora vamos fazer a outra. Aí lembrando que comecei e multipliquei por 5. Comecei aqui debaixo do 5. Agora eu tenho que começar debaixo do 2, ou seja, eu pulo uma casinha. Tem alguém que põe algum símbolo aqui, um 0, alguma coisa assim. Mas você tem que ir pulando a cada número aqui, você pula uma casinha aqui embaixo. Então, nós temos que começar debaixo do 2. Por resultado da multiplicação do 2. Então, a gente põe um 0 aqui para preencher o espaço. Não há necessidade, não é obrigado, mas tem algumas pessoas que fazem isso. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 4, 8 com mais 1, 9. E 2 vezes 3, 6. Ok, pessoal? Agora nós vamos somar normalmente. 0 mais 5, 5. 4 mais 2, 4 mais 8, 12. Põe o 2. E sobe o 1. 1 mais 7, 8 com mais 9, 17. Sobe 1. 1 mais 1, 2 mais 6, 8. Ok, pessoal? Agora, para descobrir a quantidade de casas depois da vírgula que temos embaixo. Ou seja, onde nós vamos pôr a vírgula? A gente vê aqui, no primeiro fator, temos 2 casas depois da vírgula. Aqui nós temos 1. Então, eu somo 2 mais 1 igual a 3. Então, aqui terá que ter 3 casas depois da vírgula. Eu começo do final,
contando do final para frente. Então vamos lá. 1, 2, 3. Coloca a vírgula. Ok, pessoal? Então temos que ter 3 casas depois da vírgula. Essa outra aqui embaixo, essa outra multiplicação. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 8, 24 com 25. Sobe 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. Ok? Vamos apagar aqui. E vamos fazer a outra. Aqui eu multipliquei pelo 3, comecei debaixo do 3. Agora eu vou multiplicar por 1, vou começar por o número debaixo do 1. Como eu tenho que pular uma casa, aqui eu coloco um 0 para preencher o espaço, se você achar melhor assim. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 1, 1. Vamos somar normalmente, 0 mais 6 mais 0, 6, 2 mais 2, 4, 5 mais 4, 9, 5 mais 8, 13, sobe 1, 1 mais 1, 2. Repare, pessoal, aqui tem um detalhe importante que eu não multipliquei esse 0 aqui, não há necessidade de multiplicar. Pode até fazer aqui, sem problema, mas não há necessidade. Só que a gente vai ter que ter atenção agora aqui, para colocar a vírgula. Esse número possui 3 casas depois da vírgula. Esse número também possui 3 casas depois da vírgula. 3 mais 3 igual a 6. Então, aqui embaixo eu terei que ter 6 casas depois da vírgula. Então, eu começo de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, faltou uma casa. Então, eu acrescento um 0, 6, vírgula, e acrescento outro 0, porque não faz sentido ficar o número sem nada aqui antes da vírgula. Tá? Então, não preciso multiplicar esse 0. Mas eu tenho que lembrar que embaixo, dependendo da situação, eu vou ter que acrescentar alguns zeros aqui antes da vírgula, para depois colocar outro 0. Tá, pessoal? Não é obrigado a multiplicar esse 0. Se quiser multiplicar também, não tem problema, só que fica mais poluído aqui a multiplicação. Ok, pessoal? Então, multiplicação. Multiplico normalmente, somo normalmente, como se eu estivesse fazendo uma multiplicação, não me importa para a vírgula. E no final eu conto as casas que tem depois da vírgula nos fatores e somo e conto de trás para frente no número lá embaixo e acrescento a vírgula. Ou seja, o resultado tem que ter a mesma quantidade de vírgula que da soma das quantidades de casas depois da vírgula depois nos fatores. Ok, pessoal? Uma multiplicação de um número natural por número decimal, utilizamos um método prático da multiplicação. Qual é? Multiplicamos o decimais. Nesse caso, o número de casas decimais do produto é igual ao número de casas decimais do fator decimal. Ou seja, se eu sempre conto as casas que tem depois da vírgula, e esse número natural aqui não tem nenhuma casa, então eu não preciso contar nada dele, só conto essas casas aqui. Então, se o número decimal tem, estou multiplicando por número natural, que é o número sem vírgula. E aqui tem 3 casas, óbvio que o resultado também terá que ter 3 casas, tá? Porque como aqui não tem nenhum, é como se fosse 0. 0 mais 3, 3, então continua sendo 3, tá, pessoal? Para multiplicar um número decimal por 10, 100, 1000, ou seja, potências de 10, basta deslocar a vírgula para a direita 2, 3 casas, de acordo com a quantidade ali de 0. Então a gente sempre vai olhar o seguinte: 0 desloca uma casa. Então aqui temos exemplo aqui. 5,7812 vezes 10 anda com a casa com a vírgula. A vírgula está aqui, anda uma casa para a direita. Então a vírgula vai ficar entre o 7 e o 8. Se eu vou multiplicar por 100, vou ter que andar 2 casas. Então 1, 2. Vai ficar entre o 8 e o 12. Se eu vou multiplicar por 1000, 1, 2, 3. Vai ficar aqui entre o 1000 e o 2. E se eu vou multiplicar por 10.000, 4 casas. Então é sempre a quantidade de 0. Como 10.000 tem 1, 2, 3, 4, 0. Então 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 ficaria aqui. Essa 0 depois da vírgula não há necessidade, não é obrigatório, a não ser que a gente veja tratando de dinheiro normalmente. Quando a gente trata de valor monetário, a gente acrescenta 2 casas depois da vírgula, mesmo que não tenha. Então, se eu estou falando de R$2, eu não ponho só o 2, eu ponho lá 2 reais.
mas é mais em questão monetária. Quando eu estou falando de números, normalmente não há necessidade de colocar essa vírgula e esse zero depois da vírgula. Aqui é um outro exemplo, 2,684 vezes 10, você vê que, depois a gente vai ver essa transformação, como transformar um número em vírgula em um número fracionário, mas é dessa forma, eu conto quantas casas tem depois da vírgula, são 3, então terá 3 zeros, acrescento 1, vira 1000, esse zero com esse zero a gente vai aprender depois que pode cortar, e quando eu vou dividir isso aqui, 2.684 por 100 dá 26,84. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, ó, é que se eu multipliquei por 10, eu andei com uma casa depois da vírgula. A vírgula estava aqui, vem para cá, porque é um zero, uma casa. Então vai ser sempre assim. Vou deslocar para a direita de acordo com a quantidade de zero do número que eu estou multiplicando. Então, lembrando que é só potência de 10. Então, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão e assim por diante, tá? Então, eu conto a quantidade de zero e ando com as casas. Ok, pessoal? Essa é a regra prática. Divisão. Dividir é um processo um pouco mais longo, vamos dizer assim, para a gente resolver. Vamos seguir esses passos. Primeiro, igualamos os números de casas decimais, com acréscimo de zero. Suprimimos. Aí, depois que eu igualei, eu retiro as vírgulas. Suprimir quer dizer que retirar. Retiro a vírgula e efetuamos a divisão normalmente. Vamos por um exemplo. Então, eu tenho aqui 1,4 dividido por 0,05. Repare que igualamos as casas. Igualamos sempre com maior, é claro. Então, no caso 0,05, temos duas casas depois da vírgula. Como aqui 1,4 não tinha, eu acrescento mais um zero para ficar igual. Igualei as casas, retiro a vírgula e divido normalmente. Aqui eu tenho, vamos fazer essa divisão aqui, um canto, 140. Esse zero anterior do 5, ele some porque 0,05 é a mesma coisa que 5, tá, pessoal? Esse zero antes, aqui zero à esquerda não tem diferença. Então, aqui 1 não dá para dividir, porque 5, baixo 14, 14 dividido por 5 é 2, 2 aí 5, 10. 10 para chegar até 14 falta 4, baixo 40. 40 dividido por 5, 8, 8 vezes 5, 40. Então, 1,14 dividido por 0,05 é a mesma coisa que 28. Ok, pessoal? Outro exemplo aqui. Tenho 6 dividido por 0,00015. Então, 3 casas depois da vírgula, tem que ter 3 casas depois da vírgula. Retiro depois da vírgula, depois que eu igualo, e divido normalmente. Então, aqui, deixa eu ver se vai caber aqui, 6.000 dividido por 15. O 6 não dá para dividir por 15, abaixo 60. O 15 cabe 4 vezes dentro de 60, 4 vezes 15, 60 por 60, nada, abaixo 0. Abaixei o número, não dá para dividir, acrescento o 0 aqui. Outra regrinha que é bom lembrar. Tem que abaixar mais número. Abaixei outro zero. Também não dá para dividir. Põe outro zero aqui e acabei a conta. Significa que 6 dividido por 0,15 é a mesma coisa que 400. Tá, pessoal? Aqui 4,096 dividido por 1,6. Repare que tanto faz estar aqui na chave o número com a quantidade de vírgula ou está aqui no dividendo. Aqui na chave a gente chama de divisor e aqui dividendo. A questão é que temos que igualar as casas, não importa quem tem maior. Eu tenho que igualar o que tem menos casas ao que tem mais casas. Então, aqui, 4,6 tem 3 casas depois da vírgula e aqui só tem 1. Então, eu vou ter que acrescentar mais 2 zeros para igualar. Igualei, retiro as vírgulas e faço a divisão normalmente. Aqui, repare que a gente dividiu, deu 2 e deu um resto aqui, tá? A gente depois vai ver que podemos continuar essa divisão com o resto, tá? Beleza. Observe que na divisão, então, ali, como eu tinha falado, teve um resto de 896 unidades, que é menor que o divisor, que é 1.600. Então, como que eu faço para continuar? Repara o seguinte, não tem mais número para baixar. Quando acaba aqui os números para baixar, eu ponho uma vírgula aqui e acrescento um zero aqui. Sempre eu vou fazer isso. Não tem mais número para baixar, põe vírgula. Quero continuar a divisão, coloco um zero. Beleza. Coloquei um zero aqui. E aí eu continuo a divisão normalmente. Então, dá 5. Que deu outro resto, 960.
que eu vou continuar. Acrescento 0 novamente e faço a divisão, ok? E aí agora eu faço para ver se vai dar resto 0 ou se vai continuar dando um resto ainda que não seja 0. Então, 6 vezes nada, nada, para nada, nada. 6 vezes nada, nada, para nada, nada. 6 vezes 6, 36 para 36 vão 3. 6 vezes 1, 6 com 3, que a gente subiu 9 para 9, nada. O resto 0, então a divisão é exata. Então o quociente deu exato 2,56. Então, 4,096 dividido por 1,6 é exatamente 2,56. Tá, pessoal? Então esse processo vai até a gente dar o resto 0. Claro que se começar a repetir aqui, como a gente viu na aula anterior, de conjuntos numéricos, é uma dízima periódica, então não vale a pena continuar. Ou, dependendo da situação, começar a dar muita casa depois da vírgula, a gente pode parar, dependendo aí da aproximação que eu vou querer do número. Ok, pessoal? Aqui temos operações com os números decimais. Então, a mesma coisa, a gente iguala as casas e faz a divisão normal, tá? Aqui tem um detalhe, pessoal, que eu quero chamar a atenção. Então, vamos lá. 0,73. Igualamos as casas decimais. 0,73 tem duas casas. O 5 não tinha casa nenhuma. Lembrando que todo número aqui não tem vírgula, a vírgula está no final e eu vou acrescentar duas vírgulas aqui. Ou melhor, 2 zeros para igualar as casas. E retiro as vírgulas. Então vai ficar 73 dividido por 500. Só que repare o seguinte, 73 é menor que 500. Então não tem como eu dividir. E não tem mais número para baixar. Então vamos lá. Primeira providência. Olhe para esse número. Tem como eu dividir por 500? Não. Acrescenta um 0. Tem mais número para baixar ou já acabou? Acabou. Então acrescenta vírgula. Mas quero continuar a divisão. Como que eu faço? Mesmo processo do slide anterior. Coloco o 0 aqui. Ok, pessoal? Então é o que está dizendo aí. Podemos prosseguir a divisão colocando uma vírgula no quociente e acrescentando um 0 à direita do 3. Ok? Acrescentei esse 0. Faço essa divisão. 730 dividido por 500 dá 1. 1 vezes 500. 500 para 730, o resto é 230. Quero continuar a divisão. Coloco um 0 aqui, vai dar 4. 4 vezes 500 é 2.000. Para 2.300 falta 300. Coloco um 0 aqui e aí eu faço 3.000 dividido por 500, 6. 6 vezes 500, 3.000 por 3.000 nada. Logo, o quociente de 0,73 por 5 é 0,0146. Ok, pessoal? Em algumas divisões, o acréscimo de um 0 ao resto ainda não torna possível a divisão. Neste caso, devemos colocar um 0 no quociente e acrescentar quociente, pessoal, que fica aqui debaixo da chave. Aqui é o quociente. Colocar um 0 no quociente e acrescentar mais um 0 ao resto. Então, exemplo. Estou fazendo a divisão aqui. Então, vamos fazer ela aqui. 2.346 dividido por 2.300. Então, abaixei tudo, porque para ficar maior que o divisor, então aqui é dividendo, aqui é divisor. E dá 1. 2.300 só cabe uma vez dentro de 2.346. Dá 1. Esse resto, 1 vezes 2.300, 2.300. Para 2.346, o resto é 46. Beleza. Não tem mais número para baixar, põe o vírgula. Primeira coisa que eu olho é isso. Acabou os números para baixar? Põe vírgula. Sempre será assim. E vou acrescentar um 0. Só que repare, quando eu acrescento 0, fica 460. 460 não dá para dividir por 2.300. Então, o número continua menor. E só consigo dividir um número maior. Então, eu acrescento outro 0. Aí sim, agora eu vou conseguir dividir, que vai dar 2. 2 vezes 2.300 dá exatamente 4.600, então o resto 0. Então, essa é a divisão. Então, 2,346 dividido por 2,3 é a mesma coisa que 1,0. Mas o que eu quero que vocês se atentem bastante para esse detalhe. Quando eu acrescento um 0 aqui no resto e ele não dá para dividir, aqui eu esqueci. Acrescento um 0 aqui no quociente, tá, pessoal? Então, a gente tinha esquecido disso. Acrescento um 0, depois acrescento outro 0 aqui, e aí, se não der, acrescentaria outro 0, até esse número ficar maior, que aí é o valor eu vou pôr aqui.
Então, o valor mais próximo, tá? Então, nunca esqueça. Colocou um zero aqui, ainda não dá para dividir, acrescenta um zero aqui no quociente, que é o que fica debaixo da chave. Ok, pessoal? Dica. Lembrando, pessoal, que na matemática tem as operações inversas. Então, multiplicar é o inverso, somar é o inverso de diminuir, subtrair é o inverso de somar, multiplicar é o inverso de dividir é o inverso de multiplicar. Por que eu estou dizendo isso? Se lá na multiplicação eu andei multiplicar por 10, por 100, por 1000, né, por potências de 10, a gente andou com a casa para a direita, com a vírgula para a direita, de acordo com a quantidade zero, a divisão é o contrário. Então, se eu andei para a direita na multiplicação, eu vou andar para a esquerda na divisão, usando o mesmo princípio. De acordo com o número de zero, eu ando para, agora no caso, a esquerda que eu estou dividindo. Então, 578,2 dividido por 10, eu ando com uma casa para a esquerda, porque tem um zero. Então, fica 57,802. Dividido por 100, vou andar com duas casas para a esquerda, fica 5,782. Vou dividir. Aqui, pessoal, perdão, aqui não é, desculpa, não é falha técnica aqui, não é vezes, é divisão. Opa, então aqui é divisão. Aqui também é divisão. Não faz sentido ser multiplicação. Então, divisão. Ando com duas casas, 2 zero, duas casas para a esquerda. Aqui, 3 zero, 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Opa! Então, faltou, tá depois do 5. Então, aí eu acrescento 0. Coloco a vírgula e acrescento 0. Agora, dividido por 10.000. 4 zero. Então, tem que andar com a vírgula 4 casas. Então, 1, 2, 3. Opa! 4. E aí fica um espaço vazio. Esse espaço é acrescentado por 0. E aí, não faz sentido o número ficar 0, alguma coisa. Vírgula, alguma coisa, sem nada aqui, eu ponho um zero para representar esse nada aí e não ficar um número esquisito. Ok, pessoal? Então, essa dica. Dividir por 10, por 100, eu vou andar com a casa para número com vírgula. Dividir por 10 por 100, eu vou andar com a vírgula para a esquerda na divisão, de acordo com a quantidade de zero. E vou andar para a direita na multiplicação, de acordo com zero. Ok, pessoal? Muito obrigado. Essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido. Fiquem com Deus. Até a próxima.